Eu quero convidar a igreja à palavra do Senhor no texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, seu capítulo 1. Seguiremos com a exposição do domingo anterior. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, hoje do verso de número 6 ao verso de número 12, conforme a divisão que trabalhamos no último domingo, que era de 1 até o verso de número 5. Peço você que abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 12. Peço você que acompanhe a leitura e não feche a sua Bíblia. Nos diz assim a palavra do Senhor: Nisto vocês exultam, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as suas glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho, coisas que esses anjos desejam contemplar. Amém. Queridos, viajar é algo muito especial. Imagino que todos aqui gostem ou estejam aí, quem sabe, planejando já um próximo roteiro, conhecer, descansar, contemplar, aproveitar, distrair a mente, por que não? E é muito interessante que, ao longo das viagens que nós fazemos como família, casais, solteiros, enfim, nós geralmente levamos algumas ferramentas, algum objeto que seja útil. E dependendo do seu tipo de viagem, do seu tipo de roteiro, é muito bacana para aqueles que gostam de fazer trilha ou quem nunca fez e deseja fazer, a ideia de levar um binóculo. Hoje, por conta do celular, é muito mais fácil dar um zoom, mas nem sempre foi assim. E nós observamos o quanto o binóculo, para o uso comum, digamos assim, ele está um pouco em desuso. Deixamos ele um pouco de lado, mas é interessante pensarmos, irmãos, o quanto o binóculo ele é interessante para ampliar a nossa visão. O quanto o binóculo ele é interessante para esclarecer algo numa longa distância em que nós, com o olho fixo, não conseguimos enxergar. E é muito interessante que o binóculo traz para nós senso de clareza, de nitidez, de fato, daquilo que está diante de nós. E quando nós pensamos nessa ideia de ter um binóculo para fazer a viagem, facilmente podemos aplicar essa ideia nas nossas jornadas da vida. Muitas das vezes queremos percorrer as jornadas sem estarmos munidos dos devidos apetrechos ou acessórios que vão, de fato, contribuir para a nossa fé. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um pouco do binóculo da fé. Gostaria que vocês pudessem olhar um pouco para a importância de ter este binóculo, porque quando nós utilizamos o binóculo da fé, nós podemos enxergar a esperança que está afirmada em Jesus Cristo, hoje e no porvir. E é interessante pensar também que quando nós temos um binóculo, nós trabalhamos a realidade presente e a realidade distante. Quando nós estamos com o binóculo aos olhos, nós trabalhamos uma realidade distante. E assim podemos enxergar as coisas que estão em um longo alcance. Mas quando nós descansamos o binóculo no peito, aqueles que têm a cordinha aí, nós observamos a realidade presente. Então as coisas que estão ao nosso redor são mais claras, são mais nítidas,
E dessa forma nós podemos enxergar que a fé, ela tem uma mesma perspectiva. De modo que quando nós colocamos o binóculo da fé, nós enxergamos a salvação que será reservada para aqueles que professaram a fé em Jesus. Nós enxergamos a esperança que vem a partir do Senhor Jesus. E quando nós também retiramos esse binóculo da fé e descansamos ele no peito, nós enxergamos que a salvação ela é refletida hoje, porém, o cenário que nos cerca é um cenário de desafios, é um cenário de lutas, é um cenário de provas. Então, irmãos, diante desse contexto, da introdução aqui feita, nós somos encorajados a olhar para a carta de 1 Pedro, como fizemos no domingo passado. Porque esses irmãos, eles foram encorajados, de um modo lúdico aqui pelo pastor Mateus, a colocar o binóculo da fé. Porque para vencer as adversidades do seu tempo, eles precisavam enxergar algo que estava ao seu longo alcance, que era a salvação em Cristo Jesus. Interessante pensar que eram irmãos que estavam desenvolvendo, como eu disse domingo passado, lutas, dores, provações, como nós também. Irmãos que estavam vivendo um momento de grande provação ao longo da sua jornada de fé. E por isso aqui Pedro, ele vem encorajar os irmãos do seu tempo para olhar para a esperança que está reservada e que será revelada em Cristo Jesus. E assim o foco, mais uma vez aqui, como do domingo passado, é encorajar esses irmãos a permanecerem fiéis em meio às suas lutas, em meio aos seus dramas, em meio às provações que a vida pode nos trazer. E o interessante deste contexto é que as provações da vida, elas não são provações meramente provações do inimigo, provações de que alguém desejou o mal para mim, mas simplesmente as provações que são parte do processo de Deus para maturar ou para apurar a nossa fé. E nesse sentido, nós identificamos aqui que, já que estamos falando de binóculo, já que estamos falando de visão, a visão do cristão, o olhar do cristão, deve ser um olhar para a realidade do presente e também para a realidade do porvir. Pensando nisso, hoje eu quero refletir com vocês a partir do seguinte tema, que é o olhar do cristão. Pastor, e por que refletir a respeito do olhar do cristão? É porque tem muito crente, meu amado irmão, pensando apenas na realidade do hoje e da vitória de Jesus hoje. No sentido de que eu tenho que me dar bem, que eu tenho que passar do tudo do bom e do melhor, que eu tenho que viver a minha vida da melhor forma possível, e eu não posso ter provação, eu não posso ter luta, eu não posso ter dificuldade, mas hoje eu quero encorajar o seu olhar de uma maneira melhor, de um modo mais nítido, a entender que o cristão, ele pode sim, e ele vai passar por desafios. Mas o que encoraja a nossa fé é o olhar do porvir de tudo o que Jesus já fez e ainda fará por nós. Então, pensando nisso, no olhar do cristão, eu quero propor a vocês alguns momentos dentro deste texto. E o primeiro é que o olhar do cristão, segundo o texto, nos leva a enxergar ou nos faz enxergar a realidade de que, primeiro, os desafios da jornada cristã, eles são reais, mas a nossa força, ela está em Cristo Jesus. E Pedro, então, ele vai destacar isso nos versos de número 6 e no verso de número 7. E eu peço, então, à igreja que leia o verso de número 6 e o verso de número 7. Vamos lá? Se necessário, serás confirmados por várias orações, para que uma vez confirmado a nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, desmantelado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Irmãos, interessante aqui aprendermos que, pastor, como então passar pelas provações? Como passar pelas lutas, pelos desafios, já que eles são reais e a nossa força está em Cristo? Meu amado irmão, Pedro vai dizer para a igreja do seu tempo: nisto vocês exultam. Exultam em quê? Temos que lembrar do domingo passado.
Domingo passado nós falamos sobre a alegria do cristão, a esperança do cristão. A esperança do cristão está na verdade em que Cristo, ele nos regenerou para uma viva esperança em Cristo. Então, no Senhor Jesus, nós temos uma nova disposição de vida, nós temos um novo modelo de vida que não se limita nas coisas transitórias do nosso tempo, mas é algo que não será manchado, não será destruído, não será, mais uma vez, deteriorado com o tempo. Não irá se deteriorar com o tempo. Então nós observamos que em Cristo nós temos uma herança incorruptível. É o que o texto vai falar no verso de número 4. Então, queridos, diante dessa viva esperança, nós temos que celebrar. Nós temos que nos alegrar. E é muito interessante que quando nós perdemos de vista essa viva esperança para o qual nós fomos regenerados, a nossa vida como servo de Deus, ela fica míope, ela fica embaçada, ou para dizer até mesmo, ela fica completamente cega. Nós perdemos o propósito e nós começamos a buscar o propósito nas coisas, na satisfação do nosso tempo, nas correrias do nosso tempo, e nos esquecemos de exultar, de celebrar, de jubilar, de nos alegrarmos no Senhor diante de todas as coisas. Por isso, o sermão da semana passada foi: olhe para cima. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus. E assim devemos ter a nossa alegria. Pastor, por que olhar para cima e hoje o olhar do cristão? Queridos, porque nós temos que entender os desafios que estão diante de nós. Pedro vai falar isso também. Mas esses desafios, eles são transitórios. Eles são passageiros. São desafios que estão diante de nós para nos trazer algum tipo de percalço, algum tipo de correção, algum tipo de provação, mas são desafios que vão passar. E assim a igreja do tempo de Pedro estava vivendo esses desafios. Interessante pensarmos também a necessidade deles. O desafio na vida do cristão não é algo opcional, não é algo também que vai acontecer de uma hora ou de outra, mas vira e mexe, ou em todo momento, seremos provados por alguma coisa. É interessante pensarmos que Pedro ele vai falar que este processo de desafio é um processo como a ideia de um ouro que é levado ao fogo. Interessante pensar que o desafio do cristão, ele se assemelha à vida de Jesus, no sentido de viver a obra do sofrimento, mas também viver a obra da exaltação. E é muito interessante quantas pessoas não enxergam que na caminhada cristã os desafios eles são reais e muitas das vezes necessários. Para o quê, pastor? Para modelar o nosso caráter, irmãos. Queridos, vamos lá. Não deveria ser assim. Mas você há de concordar comigo. Quando as coisas apertam na vida, o ser humano se achega a Deus de um modo mais fácil ou mais difícil? Pode responder, é uma pergunta. Quando o calo aperta, a vida de oração não fica mais intensa ou fica mais branda? Quando a lágrima rola, a pessoa até volta para a igreja, né? É interessante pensar isso. São provas, irmãos, que modelam o nosso caráter. E interessante que essas provações, literalmente, elas são testes. Elas mostram a importância de viver aos pés da cruz. Mas esses sofrimentos também, eles não são além da conta. Eles não são algo que não podem ser superados quando o nosso olhar está à vista do Senhor. Diria até mesmo que esses sofrimentos, eles são parte do plano de Deus em nossas vidas. Então, há a mão de Deus no meio do sofrimento do seu povo. É interessante pensarmos nisso, porque muitas das vezes vão falar que é culpa do diabo, é culpa do inimigo, fizeram um trabalho para mim, botaram meu nome na encruzilhada, e A, e B, e C, e F. Não! O sofrimento também está na agenda de Deus para o seu povo, para que o seu povo busque em espírito e em verdade. Portanto, vamos parar, irmãos, com essa ideia de que tudo é o diabo, tudo é o maligno. Mas eu gostaria de dizer para você que Deus ele proporciona a medida e o tempo também
das provações. Pastor, mas, nossa, se isso faz parte da agenda de Deus, qual é a finalidade? O texto vai falar, irmãos, que uma vez, verso 7, confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que ouro depurado, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro, ele observa a finalidade da provação, do teste, da luta, e ele compara esse processo com o ouro quando ele vai ao fogo. E o ouro, ao ir ao fogo, ou ao ser levado ao fogo, ele recebe um calor, o calor do fogo. Só que o ouro, quando é ouro mesmo, ele não vai ser afetado na sua composição. Muito pelo contrário, o fogo ele vai contribuir para que as impurezas do ouro sejam retiradas, removidas. Da mesma forma, a nossa fé, ela é exposta às provações da vida para que as impurezas da nossa fé sejam removidas no nome do Senhor Jesus. Portanto, creio que aqui seja uma virada de chave para entendermos que até os sofrimentos e as lutas que nós passamos são parte da nossa vida para resultar no louvor ao nome de Deus, na glória ao nome de Deus e a honra ao nome de Deus. E é interessante que a igreja do tempo de Pedro, ela tinha essa perspectiva, porque eles tinham uma fé que estavam sendo provadas para que o nome de Deus fosse glorificado, e as provações de fato refinam a nossa fé. É interessante pensarmos, irmãos, que este propósito nos traz também alegria. E o verso 8 e o verso 9 vai dizer que mesmo a igreja do tempo de Pedro não vendo o Senhor Jesus, mas o amando, essa igreja ela exultava, ela era alegre, mesmo em meio a momentos difíceis. Portanto, a provação na vida do crente, ela produz um tom de alegria. E de fato, irmãos, porque a alegria da exaltação a Deus, do plano de salvação, do binóculo da fé, é que me dá constância, é o que me dá nutrição na fé, para enxergar o que vem do Senhor para a minha vida e o que me faz viver no tempo presente, mesmo diante de dias tão difíceis. E nesse propósito, ilustrando, nós podemos cantar com muita convicção. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Ou seja, eu conheço Jesus no meu binóculo da fé, eu olho para Jesus e eu consigo ter a paz que excede todo entendimento para a vida que me cerca aqui na terra. O que esse primeiro momento do texto tem a nos ensinar? Aplicando ao nosso coração, as provações, irmãos, elas são reais na vida do crente, mas a nossa capacitação, ela vem da esperança que é Cristo Jesus. Eu quero dizer a você o seguinte, nós passaremos pelo fogo. Nós passaremos pelos desafios, digo mais, nós não estamos isentos das lutas. As lutas, as provas, os testes, elas são parte do plano de Deus. E eu quero lembrar você nesta noite de algumas pessoas. Primeiro, gostamos muito de falar, José foi lá traído pelos irmãos, mas gostamos mais da parte, que ele já está assentado, que ele libera o perdão sobre os irmãos, aí ele já está meio que grandão na fé, grandão na vida, meio que tudo certo, agora eu sou governador do Egito, Ok, gostamos muito, mas nós esquecemos do que José passou. A parte de ser rejeitado pelos irmãos, a parte de ser açoitado pelos irmãos, a parte de ser abandonado pelos irmãos, o ponto de ser preso e ser dado como um inválido dentro da prisão, a parte de ter que responder às expectativas, a parte do isolamento até chegar no plano de Deus. Irmãos, pergunto, o sofrimento na vida de José fez parte ou não fez parte do plano de Deus? O Senhor é ou não é soberano sobre todas as coisas? Vamos lembrar de outro. Falamos um pouco mais, gostamos muito também deste aqui, Jó. Eu só te ouvia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. Eu sabia que o Senhor... Mas
Foram multiplicadas muito mais as posses de Jó lá no final do livro. Mas muitas das vezes nos esquecemos do abandono de Jó, das palavras do amigo de Jó. Lá no primeiro capítulo, a permissão de Deus ao inimigo em provar a vida de Jó. Ah, irmãos, o que falar de Daniel? O que falar de Daniel? Lançado na fornalha, numa terra estranha, exilado, exaltado também. E o que falar de Cristo, irmãos? Cuspido, moído, traído, abandonado, apedrejado. Meus queridos, a vida com Cristo, ela é um teste de fé em todos os momentos. Mas lembre-se, a nossa capacitação para vencer as provações devem vir do Senhor. Estes testes, eles são passageiros, portanto, permaneça focado na esperança de Cristo Jesus. Porque o seu coração ou a sua visão não se perca diante da vida fácil que o mundo tem oferecido ou até mesmo das adversidades que a vida oferece. Então, olhemos para Jesus e encontremos nele força para passarmos pelos desafios da nossa vida. A segunda parte que esse texto nos traz é do verso 10 ao verso 12, nos ensinando que o olhar do cristão, ele também reflete a beleza da salvação em Cristo Jesus. Uma vez que estamos com o olhar fixos em Cristo Jesus, nós enxergamos a salvação que vem dele, e essa salvação, ela é bela. Observe que do verso 10 ao verso 12, nós temos uma seção aonde Pedro ele vai falar que este momento da beleza da salvação, a salvação preparada para a igreja, foi reservada para a igreja do seu tempo e para nós, mas de um modo direto e claro não tinha sido ainda revelado para o público do Antigo Testamento. E Pedro vem falar que os profetas, eles falaram a respeito das coisas que a igreja iria viver. E nesse sentido, é muito interessante que os profetas eles vêm trazer um tom central. Olha, o Redentor irá resgatar o seu povo das garras do pecado. Cristo, então, ele será a oferta do seu povo. Cristo será o fiador do seu povo. Cristo será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E do verso 10 ao verso 12, nós observamos Pedro falando que esta salvação, ela não foi uma salvação banal, por qualquer caso, de qualquer forma, mas foi uma salvação conquistada por meio dos méritos de Cristo, a saber, por meio do sofrimento de Cristo, que teve que suportar todas as coisas, e também por meio da glória que Cristo recebeu em meio à sua obra realizada. É interessante pensarmos, irmãos, que este texto ele nos encoraja a olharmos para a obra redentora de Jesus. O que Jesus sofreu, os seus insultos, as perseguições, as pedradas, e a glória também que Jesus recebeu ao ressurgir dentre os mortos, vencer a morte, perdoar o seu povo amado, nos atrair ao seu conselho. Esse texto, irmãos, nos leva à perspectiva de uma beleza que hoje é anunciada ao nosso coração. Uma beleza que não foi meramente por ideia partidária, não foi meramente por uma ideia financeira, não foi uma herança, uma salvação, ela é bela porque não foi conquistada por mim ou por você, mas simplesmente porque ela foi alcançada pelos méritos de Cristo Jesus. E por isso essa salvação ela não deve ser banalizada ao longo da nossa caminhada da fé. E é por isso que nós temos que ter o binóculo da fé, da salvação, para enxergar sempre o que Cristo fez e o que Ele continua fazendo em nossas vidas. Amados, é interessante que o anúncio dos profetas, ou os anúncios, porque foram mais de um, contribuíram para a igreja que hoje também se reúne no nome de Jesus. E o texto nos fala que este anúncio reverberou ao nosso coração por meio da obra do Espírito Santo, nos trazendo o Evangelho que nos transforma, o Evangelho que nos liberta, o Evangelho que nos traz a esperança de Jesus.
Assim nós podemos observar que a salvação no coração do pecador, ela é tão bela e tão bela que os anjos desejam contemplar. E é muito interessante o que Pedro fala aqui. Ele vai dizer que os anjos, lá no grego, a ideia de contemplar é do tipo bisbilhotar, olhar com curiosidade, o que os próprios anjos não têm em Cristo, que é a salvação por meio do Evangelho. Ou seja, é algo tão precioso, é algo tão incomparável, que até os anjos desejam receber o que nós temos como dádiva de Deus. Então perceba a beleza da salvação. Perceba o quão grande é o que Deus nos deu. Pastor, então, o que fazer com esta salvação tão bela? Aplicação ao nosso coração, irmãos. Valorizemos a salvação conquistada por Cristo e entregue a nós. Se existe algo que deveria permear o nosso coração, é a valorização da salvação. Porém, muitas das vezes a salvação ela é dada e ela não é desenvolvida porque ela se assemelha, repito, ou melhor digo, não deveria ser assim, mas infelizmente acontece assim, por não valorizarmos. É como aquela ideia de ganhar um presente e você recebe aquele presente com todo bom grado, é aquele presente de grande expectativa, mas à medida em que você vai passando o tempo, à medida em que você vai desenvolvendo a vida, aquele presente ele vai ficando de lado. É tipo a ideia do binóculo hoje, coisa que muita gente não usa mais. É interessante pensar que a salvação, ela deveria ser algo de grande valor, de autoestima, de bênção, de realidade, de entrega ao coração do pecador, mas à medida que vai passando se torna algo comum. E nos esquecemos de quão bela ela é, de onde Jesus nos tirou, do que Ele fez. E à medida que nos esquecemos, que a nossa visão ela vai se escurecendo diante disso, o nosso olhar não consegue mais contemplar a glória de Deus, mas o nosso olhar ele fica perplexo pelas coisas do mundo. E aí eu começo a correr de um lado para o outro, buscando estabilidade, conforto, prazer, dinheiro, casa de praia, viagem aqui, viagem ali, intercâmbio, MBA, pós-doutorado e tudo mais. E não vemos mais a salvação. E aqui diante de nós, irmãos, elencam-se dois cenários. O primeiro, me parece que as pessoas esqueceram o valor da salvação e não olham mais a obra de Cristo com o devido valor. E qual é a consequência disso, pastor? Digo a você, um olhar frio, corações passivos diante da obra. As pessoas elas não agem mais com atividade, mas com passividade. As pessoas não têm mais a constância na fé, mas buscam a constância na vida material. E por fim, as pessoas elas acabam sendo inconsequentes, ou seja, irresponsáveis. Como se a igreja ela fosse funcionar ou se desenvolver simplesmente pela estrutura que está aqui parada. E não pelo corpo que está aqui presente, os membros que aqui estão. E aí as pessoas começam a agir como se fossem inconsequentes, como se não tivessem responsabilidade em responder diante de uma fé que um dia elas falaram que foram chamadas e tocadas por Deus. E aí encarna o modo, deixa a vida me levar. E a vida leva, mas a vida leva para o inferno, gravem isso. Porque o compromisso do crente é olhar para a salvação e responder a essa salvação. Mas tem um outro cenário. Tem o cenário daqueles que responderam positivamente ao chamado de Deus. E vivem de fé em fé, de verdade em verdade, em espírito e em verdade. E esses, então, possuem um olhar atento, possuem um olhar ativo, possuem um olhar para as demandas do reino, possuem um olhar responsável diante das demandas do reino. Ou seja, eles não são frios, eles não são passivos, eles não são materialistas, eles não são inconsequentes, muito pelo contrário, eles têm um coração semelhante ao coração de Jesus, pronto para a obra e a entrega da vontade de Deus. E por isso, servir o reino é a prioridade. Se dedicar à missão é a prioridade. Cooperar para o crescimento da igreja é a prioridade. Se envolver com as demandas espirituais da igreja no que toca à edificação do corpo
é a prioridade. E as pessoas então passam a viver aqui, aqueles que responderam, o outro cenário, passam a responder de fato como aqueles que receberam o verdadeiro toque da salvação de Deus. E tudo que buscam na vida, para não dizer que buscar o melhor trabalho é problema, ou a melhor casa é problema, ou até mesmo ter uma casa de praia é problema, mas eles colocam tudo isto a serviço do reino de Deus. Como estudamos na quarta-feira passada, um mordomo fiel das dádivas de Deus. Eles começam então a olhar para a salvação que Jesus dá e desfrutar dessa salvação dia a dia. E por quê, pastor? Porque eles entenderam a importância de valorizar a salvação conquistada por Jesus e entregue a nós. Este texto nos conecta com o Evangelho. E como nós enxergamos o Evangelho de Jesus na mensagem de Pedro, que ao olharmos para os planos de Deus, as mãos de Deus, a direção de Deus, nós entendemos que diante desse processo de desafio, da jornada da fé, da vida, é o Senhor quem nos preserva nos caminhos da salvação. E ao entendermos que o Senhor é aquele que nos preserva, é Ele que nos leva, irmãos, para o caminho da provação e também o caminho da glorificação, da exaltação, da glória do seu nome. Da provação por meio de lutas, por meio de dores, por meio de perdas. E nós temos que entender que isso faz parte do evangelho da graça. Ok, perdi tudo, mas eu tenho tudo em Cristo Jesus. E o que seria esse tudo? A vida eterna. E aí, a partir disso, nós começamos a entender o caminho da esperança com Cristo, que é a exaltação, que Cristo me dá então a salvação, Ele me dá a vitória sobre a morte, Ele me dá a eternidade, Ele me dá aquilo que o homem não pode me dar, como esperança, como promessa, como fonte de bem-estar e prazer. Porque todas as coisas deste mundo já estão condenadas pelo pecado. Mas a restauração certa, ela só vem do Senhor, irmãos. E assim, queridos, existe aqui o motivo pelo qual nós devemos olhar de um modo consciente, com um olhar fixo para a obra de Cristo operada em nós. Porque o verdadeiro evangelho, ele nos desperta para uma consciência verdadeira, clara, nítida. E quando eu falo do evangelho aqui, eu estou ilustrando com o binóculo da fé. Quando nós enxergamos a vida com os binóculos da fé do evangelho, nós enxergamos os méritos, mas nós enxergamos também as lutas. Sendo assim, eu quero convidar você a olhar para a esperança de Jesus, mesmo em meio aos desafios da vida. Assim, por meio de Deus, pela fé que é operada no meu e no seu coração, a nossa fé ela não se esvai ao longo dos desafios. A nossa fé ela não se perde porque Deus está comandando todas as coisas. A nossa fé ela não se enfraquece porque a nossa esperança em meio aos desafios da vida, ela está em Jesus Cristo. E como diz o Catecismo de Heidelberg na pergunta de número 1, Cristo é tudo. Ele é a minha esperança na vida e na morte. Concluindo esta mensagem, queridos, perante o exposto, que a nossa caminhada como igreja seja marcada por uma esperança que vem do Senhor Jesus. Pegue o binóculo da fé, meu irmão. Olhe para o alto. Ajuste a sua visão no Senhor. Não se iluda com a ausência de desafios, mas lembre-se que eles estão inseridos nos planos de Deus para a sua vida. Amados irmãos, que o Evangelho de Jesus seja o binóculo da fé ao longo da sua peregrinação. Amplie a sua visão, continue a sua jornada e lembre-se, há um final glorioso para aqueles que estão com o olhar fixo ou fitos na esperança de Jesus. Que Deus nos abençoe.